Olá pessoal, eu sou a professora Dayana da disciplina de Língua Portuguesa. A nossa aula hoje é continuação do assunto concordância verbal e trataremos mais especificamente sobre os casos envolvendo o pronome relativo que e quem. Falaremos da concordância com o pronome de tratamento. Trataremos ainda dos verbos impessoais, como é que é estabelecida a concordância com os verbos impessoais. Trabalharemos ainda o verbo no particípio e, por último, falaremos da concordância do verbo ser. É usual escutarmos frases no nosso cotidiano como essas: falta lugares, vende-se terrenos, chegou as encomendas. Frases como essas, que devem ser evitadas porque atrapalham a fluência tanto do nosso texto oral quanto a fluência do nosso texto escrito, porque não estão de acordo com as regras da concordância verbal. Observe agora a leitura de um texto na tela intitulado Bonecas do Mundo. Nele é perceptível a correta correlação entre verbo e sujeito, estabelecendo uma concordância plena. Vamos à leitura do texto. Bonecas do Mundo. O porto-alegrense Paulo Gick, 59 anos, sempre gostou da diversidade dos povos. Um dia, na década de 60, achou que não precisava visitar todos os países para conhecer a cultura de cada um. De uma maneira inusitada e divertida, deu um jeito na sua curiosidade. Passou a colecionar bonecas. Pela primeira vez, elas estão acessíveis ao público. A exposição Bonecas do Mundo, Folclore e Tradições dos 5 Continentes pode ser conferida no Museu de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, onde estão 238 peças de cerca de 60 países. Com a coleção, Gick conseguiu ir além do conhecimento adquirido em viagens de estudo ou livros de pesquisa. Com o primeiro salário, comprou uma peça. Fonte 27, Jornal 0 Hora. Perceba que nesse texto os verbos estão em negrito e os sujeitos estão sublinhados, o que permite a percepção de uma correta correlação entre ambos. Veja, o porto-alegrense Paulo Gick está concordando com o verbo gostou. Mais adiante você tem o verbo o porto-alegrense Paulo Gick achou. E o mesmo sujeito, o porto-alegrense Paulo Gick, precisava. Perceba que os verbos gostou, achou, precisava, estão todos na terceira pessoa do singular, porque nós temos um sujeito representado pela terceira pessoa do singular, uma vez que temos o porto-alegrense Paulo Gick. Na mesma percepção de sujeito, você ainda tem o verbo deu, o verbo passou, e são verbos que também fazem referência a esse mesmo sujeito, no caso, Paulo Gick. Agora, continuando pelo texto, você tem o seguinte: pela primeira vez, elas estão acessíveis ao público. Esse elas está fazendo referência às bonecas. Temos um pronome na função de sujeito. Perceba que o verbo está flexionando com esse pronome, então ele está na forma de estão. É o verbo, então, que flexiona para concordar com o sujeito da frase. Perceba que mais adiante você tem o sujeito. A exposição Bonecas do Mundo, Folclore e Tradição dos 5 Continentes pode. O verbo poder, de novo, concorda na terceira pessoa do singular, justamente estabelecendo flexão, harmonizando-se com o sujeito da frase, que no caso é a exposição Bonecas do Mundo. E mais à frente você tem a seguinte construção: estão 238 peças de 60 países. Esse verbo, e nesse momento o verbo estar, veja que ele concorda com 238 peças, que é o sujeito da frase. 238 peças de cerca de 60 países estão. Acontece que nesse caso o sujeito ele está posposto. O verbo está antes, o sujeito está depois. Muito importante frisar isso para você nesse texto. E mais adiante você tem Gick conseguiu ir além. Comprou na última linha desse texto. Perceba que quando eu tenho Gick conseguiu, Gick comprou, você tem de novo um verbo flexionando para concordar com o sujeito. Isto exposto, tanto faz o sujeito estando anteposto ou posposto ao verbo, o verbo ele se flexiona de acordo com as regras gramaticais, estabelecendo a concordância com o sujeito da frase. Então, de acordo com as regras da gramática normativa, nós vamos iniciar pelo primeiro caso de concordância. Trataremos agora da concordância com o pronome relativo que e com o pronome relativo quem. Veja na tela os exemplos.
Quando se trata do pronome relativo que ou quem, o verbo deve ficar na terceira pessoa, concordando com o pronome relativo. Veja os exemplos. Sou eu quem responde. O verbo está na terceira pessoa do singular, concordando com o pronome relativo quem, que funciona como sujeito dessa frase. Eu fui o último que se retirou. O verbo retirar concorda com o pronome relativo que, terceira pessoa do singular, estabelecendo a concordância com o sujeito da frase, que é o pronome relativo. Éramos dois sócios que entravam no comércio. O verbo entrar se pluralizou aí, porque concorda com o pronome relativo que funciona como sujeito. Para você entender por que ficou no plural, basta que você substitua o pronome relativo pela palavra sócios. Os sócios entravam no comércio da vida. Dessa forma, fica evidente que quando se tratar do pronome relativo na função de sujeito, ele varia para flexionar com o pronome varia para flexionar com o sujeito da frase. No primeiro caso, você teve o pronome relativo quem, sujeito, verbo na terceira pessoa do singular. Você teve no segundo exemplo o pronome relativo que, substituindo o sujeito antecedente último, por isso ficou no singular. E você tem ainda o pronome relativo que na última frase, substituindo a palavra sócios. Por isso o verbo se pluralizou nesse contexto. Vamos ao próximo caso? Ainda no pronome relativo você tem a seguinte situação. Todavia, a linguagem enfática justifica a concordância com o sujeito da oração principal. Exemplo, sou eu quem prendo aos céus a terra. Perceba que o verbo prender está concordando com o sujeito da primeira oração. Eu sou eu. Esta é a nossa primeira oração. A segunda oração é quem prendo aos céus a terra. Então veja que prendo está concordando com o sujeito da primeira oração, eu. Por uma questão de ênfase, podemos fazer isso com certeza. No próximo exemplo, vós sois o algoz que recebeis. Primeira oração, vós sois o algoz. Que recebeis o cutelo da mão providencial é a nossa segunda oração. Perceba que recebeis nesse momento não concorda com o pronome relativo. Perceba que recebeis, ele concorda com vós, que é o sujeito da nossa primeira oração. Agora, pessoal, nós vamos tratar do pronome de tratamento. Com relação aos pronomes de tratamento, é importante dizer a você que a regra é única. O pronome de tratamento funcionando como sujeito da nossa frase, o verbo deve ficar na terceira pessoa. Se o pronome estiver no singular, verbo fica na terceira pessoa do singular. Se o pronome estiver no plural, verbo fica então no plural. Veja os exemplos. Vossa Excelência agiu com moderação. Quem é o sujeito da nossa frase? Vossa Excelência. É um pronome de tratamento. Agiu. Então perceba que o verbo está na terceira pessoa do singular, concordando com o pronome de tratamento que, apesar de fazer referência a uma segunda pessoa, nós temos que entender que o pronome de tratamento é tratado como terceira pessoa também no aspecto da concordância. Mais um exemplo. Vossas excelências não ficarão surdos à voz do povo. Veja que o sujeito da frase é vossas excelências. Por isso o verbo ficou ficarão, porque concorda nesse caso com o sujeito que está na terceira pessoa do plural. Mais um exemplo. Vossa Majestade não pode consentir que os tesouros lhe matem o tempo e os vassalos. Perceba que Vossa Majestade, singular, terceira pessoa, por isso o verbo também poder fica na terceira pessoa do singular. Vossa Excelência não pode. Seguindo os casos de concordância, nós agora vamos estudar o verbo passivo. Para que você entenda essa concordância, é importante revisar a voz passiva do verbo. Lembrar que a voz passiva é aquela em que o verbo o sujeito sofre uma ação. E quando se trata da voz passiva, é aquela que a gente tem a presença da partícula si. Então você vai ter verbos transitivos, verbo transitivo direto, mais a partícula si. Se você lembrar do exemplo que eu dei no início da aula, eu disse que é comum nós escutarmos coisas como vende-se terrenos. Ora, quem vende, vende algo. Perceba que o verbo é transitivo, tem a partícula si. Terrenos são vendidos. Terreno, nesse caso, é o sujeito da frase. Se ele está no plural, o correto seria dizer vendem-se terrenos. Mais um exemplo, você tem gastaram-se milhões. Correta a concordância. Milhões é o sujeito desse verbo.
está no plural, por isso o verbo deve se flexionar no plural. Então, quando eu tenho a voz passiva sintética, aquela que tem a presença da partícula se, o que acompanha esse verbo é o sujeito da frase. Eu devo observar esse sujeito. Se ele estiver no singular, verbo no singular. Se ele estiver no plural, verbo no plural, como por exemplo, milhões foram gastos. Gastaram-se milhões. Seguindo os nossos casos, nós vamos agora tratar dos verbos impessoais. Veja na tela os exemplos em que temos e quando é que um verbo é impessoal. Antes de você visualizar comigo as situações, é importante que se diga que quando você estudou sujeito, você viu a oração sem sujeito, por exemplo. Então, quando você estudou a oração sem sujeito, você falou dos verbos impessoais. E os verbos impessoais, a definição que nós temos é exatamente essa. Trata-se de verbos que não têm sujeito. Verbos que não apresentam sujeito são chamados de impessoais. E como é que fica a concordância nesse caso se não tem sujeito? Ora, quando eu não tenho sujeito, o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular. Veja o exemplo. Haver e fazer na indicação de tempo. O verbo passar de na indicação de horas. Chover e outros verbos que exprimem fenômenos meteorológicos. Ficam sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo, não havia ali vizinhos naquele deserto. Perceba que o correto é não havia ali vizinhos. É comum você escutar as pessoas flexionando isso, dizendo algo do tipo não haviam vizinhos. O verbo haver, nessa frase, ele está no sentido de existir. E toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, deve ficar na terceira pessoa do singular. Mais um exemplo. Aqui faz verões terríveis. Percebe que já é quase que do coloquial as pessoas flexionarem, vem quase que como uma tendência dizer aqui fazem verões terríveis. Mas por que isso está errado? Porque nós temos o verbo fazer na indicação de clima, na indicação de tempo. Toda vez que o verbo fazer significar tempo ou clima, também deve ficar na terceira pessoa do singular. Por isso o correto é aqui faz verões terríveis e não aqui fazem verões terríveis. Mais um exemplo, você tem agora o verbo numa locução passar de. Quando eu tenho o verbo passar introduzido na locução passar de e ele estiver indicando hora, também é impessoal. É invariável, ficando sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo, quando saí de casa, passava das 8 horas e não passavam das 8 horas. Se eu disser passavam das 8 horas, eu estou cometendo um erro grave de concordância verbal. O verbo passar de, a locução passar de, notadamente não tem sujeito, ficando sempre na terceira pessoa do singular. Mais um exemplo, chovera e nevara depois durante muitos dias. Chover e nevar, flexionado perfeitamente, terceira pessoa do singular, porque indica fenômeno da natureza, fenômeno meteorológico, por isso não flexiona no plural. No entanto, nós sabemos que para esses casos tem as suas exceções. Vamos ver que observações são essas? A primeira observação que você vai ver na tela trata da locução verbal. Deverá haver 5 anos que ocorreu o incêndio e não deverão haver 5 anos. Nessa frase, perceba que haver significa tempo passado. Foi uma situação que ocorreu, 5 anos se passou. O verbo haver, quando indica, então, tempo decorrido, não tem sujeito. Como é que fica o auxiliar, então, dever? Fica na terceira pessoa do singular. Então, é ele que fica na terceira pessoa do singular e o haver fica no infinitivo. Veja, deverá haver 5 anos. Mais um exemplo. Vai haver grandes festas e não vão haver grandes festas. Por que eu devo dizer vai haver grandes festas? Porque nesse caso você tem o haver no sentido de existir. Portanto, o verbo auxiliar dele, representado aí pelo vai, nesse contexto fica na terceira pessoa do singular. Mais um exemplo, você tem a locução verbal agora, vai fazer 100 anos que nasceu o genial artista. Por que não dizer vão fazer 100 anos? Ainda que o valor numérico ultrapasse 1, porque de novo eu tenho o verbo fazer, indicando o tempo passado. Esse tempo decorrido leva o verbo auxiliar para flexionar também na terceira pessoa do singular. Por isso o correto é vai fazer e não vão fazer 100 anos. Agora,
Exceção a esse caso é o que você tem agora na tela, com verbos impessoais no sentido figurado. Trata-se do verbo que indica fenômeno da natureza. Quando esses verbos indicarem cair sobre, sobrevir em abundância, esses verbos vão ser usados em sentido figurado, portanto vão ter sujeitos. Veja na frase. Choviam pétalas de flores. Pétalas de flores é o sujeito e o verbo chover flexionou no plural para concordar com ele. Por que isso aconteceu? Porque veja que chover está num sentido figurado, significa cair em abundância. Outro exemplo, choveram comentários e palpites. Comentários e palpites é o sujeito da frase, porque eu tenho o verbo chover nesse caso, de novo representando sobreveio em abundância, caiu em abundância. Então, por isso, o verbo se flexionou para concordar com esse sujeito, ficando então, choveram comentários e palpites. Agora, a última situação com os verbos impessoais faz referência ao verbo existir, que, diferentemente do que eu disse agora há pouco, não é impessoal. Existir tem sujeito. Quem é impessoal é o verbo haver quando significar existir. Toda vez que o verbo haver substituir o verbo existir, fica na terceira pessoa do singular. Mas caso você use o verbo existir, ele tem sujeito e o verbo se flexiona de acordo com o sujeito da frase. Exemplo. Nesta cidade existem e não existe bons médicos. Bons médicos é o sujeito da frase. Bons médicos existem. Por isso, o verbo se flexionou em número e pessoa para concordar com o sujeito. Outro exemplo, não deviam existir crianças abandonadas. Crianças abandonadas é o sujeito da oração. Trata-se de uma locução verbal. Deviam existir. Então, numa locução verbal, quem é que flexiona? O verbo auxiliar, que nesse caso está representado pelo dever. Por isso ficou deviam existir. Correta a concordância, porque quando eu tenho locução verbal e no caso do verbo existir tem sujeito, é o auxiliar então que deve flexionar. Por isso, não deviam existir crianças abandonadas. Ótimo, pessoal. Até aqui, espero que você tenha assimilado boa parte desse conteúdo de concordância verbal. O nosso último caso da concordância é o clássico verbo ser, que envolve muitas situações embaraçosas. Preste atenção nos casos porque a gramática detalha esse aspecto. Antecipar para você que é importante entender de sintaxe nesse momento. Você vai ter o sujeito e o predicativo do sujeito. O verbo ser, ora concorda com o predicativo do sujeito, ora ele concorda com o sujeito. Lembrar um pouquinho da análise sintática, o verbo ser é um verbo de ligação que denota estado, mudança de estado, estado transitório. Em aulas anteriores de análise sintática você deve ter estudado isso. Muito importante esse conhecimento agora para você aprender a concordância do verbo ser. Vamos iniciá-la? Primeiro caso na tela. Você tem o verbo de ligação ser, concorda com o predicativo nos seguintes casos. Primeiro, quando o sujeito é um dos pronomes tudo, ó, isto, isso ou aquilo. São então pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos. Quando o nosso sujeito é representado por um desses pronomes, o verbo ser concorda com o predicativo do sujeito e não com o sujeito da frase. Veja o exemplo. Tudo eram hipóteses e não tudo é hipóteses. O verbo não concorda com o sujeito. Se concordasse, deveria ficar no singular. Quando se trata de pronome indefinido ou demonstrativo, ele concorda com o predicativo do sujeito. Mais um exemplo. Aquilo eram asperezas que o tempo assemelhava. Perceba que o verbo ser concordou então com asperezas e não com aquilo. Caso concordasse, ficaria aquilo é asperezas. Estranho. Correto mesmo? Aquilo eram asperezas. Isso são sonhos é o correto e não isso é sonhos. Verbo ser, quando eu tenho um pronome demonstrativo, ele concorda notadamente com o predicativo do sujeito. Próxima situação, você tem aí na tabela, o verbo ser vai ficar no singular quando o predicativo do sujeito vier com dois núcleos. Veja o exemplo. Tudo o mais é soledade e silêncio. O predicativo do sujeito, então, você tem aí soledade e silêncio. Dois núcleos, você tem dois substantivos aí, a soledade e o silêncio. Por que o verbo ser ficou no singular? Ele não está concordando com o sujeito tudo. Ele está concordando com o núcleo mais próximo do predicativo, que no caso é soledade. Por isso ficou tudo mais é soledade. Próxima situação, você tem o seguinte.
Sujeito agora é representado por nome próprio, nome de pessoa. Como é que fica o verbo ser? Concorda com o sujeito ou com o predicativo do sujeito? Esse é o primeiro caso em que o verbo ser concorda com o sujeito da frase. Por exemplo, Emília é os encantos de sua avó e Abílio era só problemas. Seria errado dizer Emília são os encantos de sua avó. A tendência é concordar com, de fato, o predicativo que está no plural. Mas a gramática nesse momento frisa. Foi nome próprio, é obrigado que o verbo concorde com esse nome próprio. Então, Emília é os encantos de sua avó, Abílio era só problemas. A próxima situação que você tem com relação ao verbo ser é quando o nosso predicativo é formado por um pronome pessoal. Neste caso, de novo, o verbo não concorda com o sujeito. Ele vai concordar com o predicativo que traz esse pronome pessoal. Veja o exemplo. O Brasil, senhores, sois vós. O Brasil é sujeito da frase. É errado dizer, então, o Brasil é vós. Eu tenho um predicativo que está acompanhado de pronome pessoal. O verbo flexiona para concordar com esse pronome, por isso, sois vós. Pode acontecer de o pronome pessoal aparecer também no sujeito e no predicativo do sujeito? Como é que fica o verbo nesse caso? Vamos ao exemplo? Eu não sou ele. Sujeito eu da frase. Ele é o predicativo do sujeito. Como é que fica o verbo ser nesse caso? Ele concorda com o primeiro pronome que aparece, no caso o pronome do sujeito, por isso eu sou. Porque o pronome pessoal nesse momento, ele está no predicativo, mas ele aparece primeiro no sujeito e é com o sujeito que o verbo ser vai concordar. Mais uma situação é quando você tem o predicativo representado pelo pronome demonstrativo o ou pela palavra coisa. O verbo ser concorda com o pronome demonstrativo o e com a palavra coisa. Veja o exemplo. Divertimentos é o que não lhe falta. E errado é dizer divertimentos são o que não lhe falta. Eu tenho o pronome demonstrativo o. E é pronome demonstrativo porque eu posso substituí-lo por aquilo. É aquilo. Então, quando eu posso substituir, é de fato um pronome demonstrativo. Nesse caso, o verbo ser flexionou para concordar com o pronome e não com o sujeito. Veja mais o exemplo. Os responsórios e os sinos. Aí eu tenho um sujeito composto, porém veja o verbo é coisa importuna em Tibãs. Por que não dizer são coisas importunas em Tibãs? São coisa importunas em Tibãs. Porque veja que eu tenho a palavra coisa no singular. Verbo ser vai variar para concordar com essa palavra e não com o sujeito. Então, esse caso é muito específico, é quando eu tenho o pronome demonstrativo e quando eu tenho a palavra coisa, muito usada por nós, inclusive, e essa palavra coisa está no nosso predicativo. O verbo ser concorda, então, com o pronome demonstrativo e concorda com a palavra coisa. A próxima situação trata-se de locuções que denotam quantidade, denotam preço, denotam medida. São as clássicas expressões ou locuções é muito, é pouco, é suficiente, que para a gramática, quando elas denotarem preço, quantidade, medida, não varie, independentemente do sujeito que essa frase vier trazendo. Veja o caso. 6 anos era muito e não 6 anos eram muito. Perceba que nessa frase nós temos uma ideia quantitativa, 6 anos. Por isso, nesse contexto, era muito fica invariável. Próximo exemplo, $2.000 é pouco, denotou quantidade de novo. Perceba que eu não devo dizer $2.000 são pouco. Eu devo dizer $2.000 é pouco, porque é pouco é uma locução que denota então quantidade. Mais um exemplo, 6 quilos de carne é mais do que precisamos e não 6 quilos de carne são mais do que precisamos. Errada essa concordância porque, de novo, você tem quantidade. Então, veja que é muito, é pouco, é bastante, é suficiente, denotam quantidade, denotam medida, denotam preço. Quando isso acontecer, a gramática diz que elas não vão variar. Vão ficar sempre na terceira pessoa do singular, como estão, é muito, é pouco, é bastante, independentemente de quem é o nosso sujeito. Então, preste atenção nesse caso, porque costuma-se errar muito também em torno desta regra. A última situação que nós temos do verbo ser é na indicação de data e hora.
Trata-se de um verbo agora impessoal. Ele, de fato, não tem sujeito. Então, como é que o verbo se flexiona? Ele concorda com o valor numérico trazido no enunciado. Veja o exemplo. Era 1h da tarde. Seriam 6h30 da tarde. Eram 2h da tarde. Perceba que o verbo flexiona no plural, concordando exatamente com o valor numérico trazido no enunciado. Quando eu digo aquela famosa frase, era meio-dia, porque aí é a metade do dia, e meia hora, porque esse meia concorda com a palavra hora. Por isso, o correto não é era meio-dia e meio. Correto é era meio-dia e meia, porque esse meia concorda com a palavra hora. Isso aí é só para frisar esse erro, esse deslize da concordância verbal. E você tem aí as situações de exceção a essa regra. É com relação à palavra dia. Pode ser que o verbo fique no singular nesses contextos. Veja, hoje é 6 de março. Pela uma concordância padrão, correto seria mesmo hoje são 6 de março. Mas por que o verbo fica no singular aí? Porque implicitamente pode estar presente a palavra dia, ficando então hoje é dia 6 de março. Se esse for o entendimento, o verbo pode ficar no singular. Veja o próximo exemplo. Hoje é 10 de janeiro. Numa concordância tradicional, deveríamos dizer hoje são 10 de janeiro. No entanto, vem implícita a palavra dia e o verbo pode ficar no singular. Muito bem, pessoal. Feito todos esses casos de concordância, chegamos então ao momento do nosso exercitando, a fim de que você possa revisar alguns casos aqui propostos. Vamos à primeira questão na tela. Indique a frase em que há erro de concordância verbal. Letra A. Um ou outro escravo conseguiu a liberdade? Letra B. Não poderia haver dúvidas sobre a necessidade da imigração? Letra C. Faz mais de 100 anos que a Lei Áurea foi assinada? Letra D. Deve existir problemas nos documentos? Letra E. Choveram papéis picados nos comícios. Tempo. Muito bem, pessoal. Retornando à nossa questão, você viu ali situações de frase que nós temos que ver aquela que tem erro de concordância. Vamos a cada caso? Letra A estaria correta ou incorreta? Veja, um ou outro escravo conseguiu a liberdade. Concordância correta. Lembrar da aula passada em que um ou outro, quando denota exclusão, o verbo deve ficar no singular. Então, nesse caso, não são os dois, apenas um conseguiu a liberdade. Por isso, o verbo ficou no singular. Concordância está correta aí. Letra B. Não poderia haver dúvidas sobre a necessidade da imigração. Pergunto, o verbo haver nessa frase está em que sentido? Óbvio, ele está no sentido de existir. Logo, o verbo poder deve ficar no singular, terceira pessoa, sem se flexionar. Por isso ficou, não poderia haver dúvidas. Perfeita concordância até aí. Se você identificou, ótimo, estamos muito bem. Letra C. Faz mais de 100 anos que a Lei Áurea foi assinada. Isso está errado ou isso está correto? Isso está correto porque nós temos o verbo fazer, indicando o quê? Tempo decorrido. Quando o verbo fazer indicar tempo decorrido, ele também fica invariável, estando na terceira pessoa do singular. Vamos à próxima opção? Letra D. Deve existir problemas nos seus documentos. Opa, deve existir problemas? O verbo existir, nesse contexto, ele tem sujeito. Problemas é o sujeito do verbo existir. Então, qual é o problema dessa frase? O auxiliar dever deveria estar flexionado no plural, concordando com esse sujeito. Por isso, o correto da frase seria devem existir problemas. Então, encontramos a alternativa que tem erro de concordância. Na letra E, você tem choveram papéis picados nos comícios. Chover está no sentido figurado, papéis é o sujeito dele, o verbo chover aí denota cair em grande quantidade, por isso concordância plenamente aceitável. Então, nesse contexto, a nossa opção é a letra D. Ótimo, pessoal. Estamos finalizando então nossa aula. Foram 3 aulas de concordância, né? Viemos tratando dessas 3 aulas seguidas. Espero que você tenha aprendido esse aspecto da concordância verbal. Nossa aula de hoje tratou então da concordância relacionada ao pronome relativo que e quem. Falamos do pronome de tratamento, a concordância com esse pronome. Depois nós falamos dos verbos impessoais. Falamos da concordância do verbo quando ele estiver no particípio, a voz passiva sintética.
E finalizamos com os casos de concordância envolvendo o verbo ser. Dito isso, espero que você agora fique com o auxílio do seu monitor, peço que você fique com o auxílio de seu monitor, faça muitos exercícios de concordância verbal, quanto mais você fizer, mais você assimila a regra. Concordância não é algo que simplesmente nós aprendemos regra e pronto, é necessário muito treino, muita prática, muito exercício, por isso exercite, uma vez que é um conteúdo muito importante não só para efeito de vestibulares e concursos, mas é muito importante para o nosso processo de comunicação. É importante harmonizar adequadamente os elementos da frase. É importante flexionar adequadamente o sujeito de acordo com o seu verbo. Então agora fique com o auxílio do monitor, bons estudos e até a nossa próxima aula.